Olá, muito bom dia. Obrigado, pastor Arilton. Que mensagem de saúde fabulosa. Amigos, que bom poder estar com vocês durante essa semana. Meu nome é Emerson Tomás. Como você já ouviu, eu sou pastor da Igreja Adventista e cuido do Distrito do Jardim Atlântico. O Distrito do Jardim Atlântico tem duas igrejas em Florianópolis, Continente, que é a Igreja do Jardim Atlântico e de Coqueiros. Também tem as igrejas em São José, que é Roçado, Bela Vista e Barreiros 2. E eu aproveito para mandar um abraço para os meus irmãos, minhas ovelhas. E eu quero mandar um abraço especial hoje para o irmão Amadeu. Irmão Amadeu, nós estamos orando por você, por sua saúde, por sua recuperação, suplicando a Deus um milagre sobre você. Todos os dias, você que acompanha desde cedinho, sabe, e que nós estamos orando pelas pessoas que pedem no chat, e aí você vê aí na tela os canais que você pode entrar em contato, fazer o seu pedido de oração também. Nós estamos orando, suplicando a Deus milagres sobre a vida das pessoas, e a cada dia nós recebemos muitas mensagens, muitos pedidos de oração. Não dá para ler todos, mas nós escolhemos alguns para fazer aqui o pedido e aproveitamos para orar por todos vocês. Por isso, escreva o seu pedido aí no chat, tá? Nós vamos orar por vocês também. Quem está enviando mensagem para nós hoje é a Maria José Matos Conceição, a Sheila Góes, a Dalva Viana e também a Maria Helena Rebolato. Elas dizem assim: agradeço por poder pedir oração aqui com vocês. Por favor, orem por mim e meu esposo, pois estamos evangelizando onde não tem igreja e não tenho recursos ainda para comprar um terreno. E para que o Espírito Santo me dê capacidade de ver nesse lugar a igreja e pessoas buscando a Deus em nome de Jesus. Os recursos Deus proverá, tá bem, minha irmã? Continua trabalhando, o Senhor é com vocês, varões valorosos. Deus abençoe, tá? Pode ter certeza que a bênção é certa. A Sheila diz assim: bom dia, pastores, gratidão por eu estar assistindo o programa, gratidão pela vida. Peço oração para a minha vida mental e financeira. Por favor, orem por mim. Preciso de um milagre. Estou muito cansada de tudo. Muito difícil para mim. Me ajude, por favor. Preciso ter fé em nome de Jesus. Amém. Sheila, Deus abençoe você, tá bom? Procura um médico também, é muito importante. Procurar um conselheiro espiritual, procurar um terapeuta, um psicólogo e também abrir o coração, isso é muito importante, tá? Que Deus ajude você. A Dalva Viana, peço oração pelos meus filhos Lucas e Fernanda, Guilherme e Sebastião também. Minha filha Fernanda, que não é batizada ainda. Fernanda, corre para a igreja, minha filha. Jesus logo vai voltar, hein? Por favor. A Maria Helena Rebelato diz assim: peço que orem pelas minhas irmãs que estão brigadas. Ai, ai, ai. Não pode brigar, gente. E há mais de 20 anos que Deus tire essa raiva do coração delas e que elas voltem a conversar. Também meu irmão, que Deus toque no coração de todos e que eles venham para o caminho do Senhor. Vamos orar, Maria Helena, para que as suas irmãs se reencontrem e consertem esse assunto aí. Eu estou relendo o livro O Caminho a Cristo, e eu vou ler para vocês aqui um tópico do capítulo 11 que fala do privilégio de falar com Deus. Diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem nós somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Mateus 6 diz assim: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás teu pai que está em secreto, e teu pai que vê tudo em secreto te recompensará. Vamos orar neste momento então pelos pedidos dessas pessoas aqui e pelos pedidos que você escreveu aí, tá bem? Vamos lá. Querido Deus e Pai, nós curvamos a nossa fronte. Há pessoas que estão dirigindo agora que não podem curvar a sua fronte, mas estão de olhos abertos no trânsito, porém estão com o ouvido e a mente ligados a Ti. Pais de família estão acordados, acompanhando o programa Encontro com a Vida. E neste momento, Senhor, com algum pesar em seu coração, com alguma necessidade, alguma expectativa, as crianças estão de pé para ir para a escola, ouvindo agora esse momento de oração. Por favor, abençoe para que eles vão bem nos estudos, por favor. Há pedidos de oração que foram feitos aqui. Uma mãe pede pela conversão de sua filha. Outra mãe pede pelos seus filhos. Por favor, Senhor,
abençoe essas duas irmãs que estão brigadas há mais de 20 anos. Esse casal que é missionário, estão evangelizando no local que não tem igreja, querem um terreno para lá construir uma igreja. Senhor, envie os recursos para eles, por favor. Que o Senhor nos dê um bom dia, que o Senhor abençoe o pastor Arilton, que a sua mensagem possa continuar alcançando o coração das pessoas. Por favor, Senhor, abençoe essas pessoas preciosas que têm nos trazido essas informações de saúde, que isso nos traga mais qualidade de vida. Nos dá um bom dia, por favor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos aí estudando o livro do Apocalipse. Daqui até o final do ano, nós vamos juntos estudando o último e mais surpreendente livro da Bíblia, o Apocalipse. E você é o meu companheiro nessa grande jornada espiritual. Quero dizer para você que, além dos estudos aqui pela TV, pelo SBT, pelo YouTube, eu também estou fazendo esse mesmo estudo de forma presencial. E eu já quero convidar você para participar comigo. No próximo domingo, às 8 da noite, eu estarei na Igreja Adventista Universitária. Aliás, todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá. A nossa igreja fica no bairro Carvoeira, aqui na ilha de Florianópolis. O endereço é a Avenida César Seara, número 303, bem pertinho da Universidade Federal de Santa Catarina. Avenida César Seara, 303. Então, coloque aí, domingo que vem, 8 da noite. E para você que mora na região de Itajaí, todas as quartas-feiras eu estou lá no Colégio Adventista de Itajaí. O nosso colégio fica na Rua Brusque, número 228, no centro de Itajaí. Toda quarta, 8 da noite, eu estou lá para nós juntos estudarmos a Bíblia. Agora, eu quero aproveitar e oferecer para você um presente. Esse aqui é um presente do programa para você. Os temas que estamos estudando aqui, todas as sextas, estamos seguindo essa revista aqui do Apocalipse. Ela contém todos os temas que aqui no programa a gente estuda às sextas-feiras. Você que mora no estado de Santa Catarina pode pedir essa revista e a gente leva até a sua casa sem cobrar nenhum centavo. Como é que você pede essa revista? Você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 48 3281 3075. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo: eu quero a revista. Nós vamos encaminhar um link para você, você coloca nele os seus dados postais e alguém da nossa equipe vai entregar essa revista em sua casa, tá bem? Além do programa aqui na sexta-feira à noite, eu quero convidar você para nos visitar sábado às 9 da manhã, numa igreja adventista perto de você ou num espaço Novo Tempo. O endereço dos espaços Novo Tempo da região centro-sul de Santa Catarina, eu vou dar para você aqui agora. Vai ficar aparecendo vários GCs aqui com os nossos endereços. E você pode nos visitar ao sábado pela manhã. E domingo à noite, numa igreja adventista da região centro-sul de Santa Catarina, você também vai ter esse mesmo tema. Peça agora mesmo sua revista, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 48 3281 3075. Ou então, você acessa o nosso site na internet, encontrocomavida.tv. Esse é o nosso site do programa, encontrocomavida.tv. Entra no site, faz ali o seu pedido, a gente manda para você. E lá também você se inscreve para participar dos eventos presenciais, tanto aqui na ilha de Florianópolis, quanto na cidade de Itajaí, tá bem? Rua Brusque, o endereço lá que é Rua Brusque, né? Rua Brusque 228. Toda quarta, 8 da noite, te espero lá, tá bem? Pegou sua Bíblia? Vamos ao estudo então? Chegamos à nossa quarta igreja, igreja de Tiatira. Quarta igreja do Apocalipse. Qual é a mensagem que Jesus tinha para essa igreja? E como essa mensagem pode ser aplicada a nós hoje? É o que vamos ver agora. Antes, ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora
enquanto estudamos a Tua Palavra. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o coração se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Vamos então aqui agora para a igreja de Tiatira, a quarta igreja. Tiatira, uma era de apostasia. Por que apostasia? Bom, a cidade de Tiatira ficava localizada junto a uma importante rodovia. Esta rodovia é que permitia ali o trânsito de muitas pessoas. Também haviam ali plantas, que provinham uma tinta avermelhada conhecida como púrpura. A gente ouve tanto essa expressão na Bíblia, a cor púrpura. Era um importante ponto comercial. Vários comerciantes por ali passavam. E quais seriam as primeiras mensagens representadas pela época de Tiatira? Vamos então ler juntos agora a carta de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Eu leio assim. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a quarta carta que Jesus escreve a uma de suas igrejas, a igreja de Tiatira. Interessante que a carta começa com um elogio, Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Havia muitas coisas a serem elogiadas na igreja de Tiatira. Cristo saudou os cristãos por suas virtudes, obras que eram maiores do que os primeiros, por seu amor. De fato, a obra ela tem valor quando ela é resultado do nosso amor a Deus e ao próximo. Agora a carta fala de uma reprovação. Essa mulher Jezabel. E aqui aparece o nome dessa mulher. Você vai se lembrar, da rainha Jezabel? Jezabel era a esposa de Acabe. E essa mulher foi uma que se levantou contra o profeta Elias, inclusive desejando a morte dele. Não só isso. Essa mulher, além de perverter a cabeça do rei contra o povo de Deus, ela também levou o povo à prática da idolatria. É um personagem do Antigo Testamento, mas que agora, figuradamente, volta a aparecer no período de Tiatira. Por que ela volta a ser citada? Os problemas que haviam acontecido no Antigo Testamento estavam agora acontecendo em Tiatira. Jezabel havia introduzido a imoralidade, e o comer os alimentos sacrificados a ídolos. Agora, eles estavam acontecendo no período de Tiatira. Idolatria, você tem ali a ingestão de animais sacrificados aos ídolos. A carta faz menção também a Balaão, Nicolaitas. Bom, a igreja estava enfrentando um problema difícil, mas ainda havia uma recompensa para ela. É dito que a todos aqueles que se recusam pactuar com o pecado, Deus pode oferecer poder e glória. Então havia ali, sim, uma promessa para esta igreja. Qual é o período que cobre Tiatira? Representa o período que vai do 6º ao 15º século. É um longo período.
Esse período é chamado a Idade Média, né? Então você tem... Nós estudamos Sardes ontem e vimos que Sardes, ela termina no ano 538. Agora essa começa em 538, quando o Papa é colocado como cabeça de todas as igrejas e começa aquilo que nós chamamos de supremacia papal. Esse período de Tiatira, que começa então aí no 6º século, no ano 538, vai se estender até o 15º e 16º século na realidade, porque ela vai alcançar o movimento da Reforma Protestante. Esse período da Idade Média foi um período da mais intensa corrupção religiosa. E por que a religião foi corrompida? Porque a palavra de Deus foi esquecida. Então, quando os papas chegaram ao poder, os concílios que a igreja promovia, cada vez mais deixava a escritura de lado e incorporava ao credo os ritos, as tradições que as pessoas queriam. Até que chegou ao ponto da Igreja Romana declarar de que as tradições elas tinham mais valor do que a Escritura. E quando você coloca a tradição humana acima da Escritura, o que acontece? Você perde o referencial. Então, o único referencial que nós temos hoje para saber o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Nesses tempos de pós-modernismo que vivemos, nesse tempo de secularismo, as pessoas hoje têm falado sobre uma verdade que não é uma verdade absoluta. Mas para nós cristãos existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta está aqui, nas páginas desse livro, a palavra de Deus. Você quer saber onde está a verdade? Está aqui nesse livro. Quer saber o que é certo e o que é errado? Está aqui nesse livro. É por isso que esse livro trata de todos os temas que você pensar. Todos os temas que você imaginar, você vai encontrar uma orientação clara, um respaldo na palavra de Deus para ele. Por que a igreja do período de Tiatira se paganizou facilmente? Porque ela abandonou a palavra de Deus. E quando isso aconteceu, a igreja se corrompeu. A fé se corrompeu. As igrejas, elas se paganizaram. As tradições foram colocadas em lugar da palavra de Deus. E quando você tira o claro, assim diz o Senhor, e coloca a tradição, aí você pode aceitar qualquer coisa. Porque as tradições se desenvolvem ao longo da história, muitas delas totalmente aversas ao ensino da palavra de Deus. As pessoas passam a seguir tradições humanas e se esquecem da Bíblia. E sabe qual é o grande problema? É que você encontra muitas pessoas hoje que dizem assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu pai me ensinou assim, eu vou praticar isso até o dia da minha morte. Meu pai, meu avô, meu bisavô viveram desse jeito, eu também vou viver. Será que não existe uma verdade pela qual você deve viver? Será que não existe um claro, assim diz o Senhor, que você deve conhecer e pautar sua vida por ele? Quer dizer então que porque seu avô, seu pai, seu bisavô viveram no erro a vida inteira, você também vai viver? Esse é o grande problema do apego à tradição. Então a tradição muitas vezes cega as pessoas. É claro que existem tradições que são boas. O problema é quando a tradição vai de encontro à palavra de Deus. O problema é quando a tradição ensina uma coisa e a Bíblia ensina outra. Aí você tem que deixar a tradição de lado. Então, para com essa história de que sempre fez assim na minha família e busque conhecer aquilo que Deus revelou para você. Outro dia eu vi uma tirinha muito interessante, eu até vou trazê-la um dia aqui no programa para vocês. Era alguém ajoelhados com a mãozinha assim na posição de oração e ele dizia assim, Senhor, me revela a sua vontade. Me revela a sua vontade. Era o primeiro quadrinho. O segundo quadrinho da tirinha era uma mão que saía das nuvens, segurava uma Bíblia e apresentava para esse homem que orava. Está aqui.
Senhor, revela a sua vontade. Ele já revelou. Aonde? Na Bíblia. O problema é que nós hoje estamos em busca de experiências esotéricas, em busca de sentimentalismo, em busca de emoção. Quantas pessoas eu já encontrei que dizem assim: eu frequentei tal igreja, mas eu não me senti bem lá. Eu não gostei da igreja. Aí eu fui para outra. De fato, hoje, as pessoas acham que as igrejas é como um shopping center, né? Você tem um monte de lojas à disposição e você entra naquela que mais lhe agrada, no produto que mais lhe chama a atenção. Infelizmente, tem muita igreja que é assim hoje. Mas eu não tenho que estar numa igreja pelo produto que ela apresenta. Eu tenho que estar na igreja se ela prega a palavra. Eu tenho que estar na igreja que ensina a palavra. Somente a palavra. Eu tenho que estar na igreja que faz da Bíblia a sua regra de fé e prática. É nessa igreja que eu tenho que estar. Não é onde eu me sinto bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem mensagens que vão contrariar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Você busca uma igreja para ter o seu ego massageado? Você gosta do pastor que é um coach? Você gosta do pastor que é um psicólogo que acalma o teu coração? Nós precisamos de pastores teólogos que tragam a Bíblia, os seus ensinos, porque é o conhecimento desses ensinos que de fato transforma o coração. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos de conhecimento bíblico. E agora o nosso coração se abre a esse conhecimento. É esse conhecimento que transforma. Então, meus queridos, não adianta você querer igrejas para massagear o seu ego. Igreja onde você vai, você pula, dança, canta, faz uma verdadeira catarse e volta para casa do mesmo jeito. Coração não santificado, vida não transformada. O problema de Tiatira era isso, era a tolerância, toleravam tudo. Em nome da fé, toleravam tudo. E dentro da igreja entrou a promiscuidade, entrou as tradições, o paganismo, a imoralidade, a idolatria. A igreja foi aceitando. No Concílio de Nicéia, por exemplo, que aconteceu em 787, foi oficializado a veneração às imagens e relíquias sagradas. Oficializado veneração a imagens. Aí você abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, e qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagens de escultura. Não lhes adorarás, nem lhe prestarás culto. É o mandamento. Mas no período de Tiatira, o mandamento foi esquecido em lugar da tradição. Não, a tradição é adorarmos os santos. A tradição é termos as relíquias para adorá-las. A tradição é adorar imagens. Mas a Bíblia condena. Não, mas a tradição é mais importante. Você percebe o problema que foi Tiatira? E hoje as pessoas estão aí, adorando imagens, se curvando diante delas, carregando imagens em procissões, como se isso fosse normal, não fosse um problema à luz da Bíblia. É isso que nós temos hoje, uma igreja que se distanciou totalmente da palavra de Deus, que pratica coisas que a Bíblia condena. E eu não condeno as pessoas que estão praticando isso. Por quê? Porque, na sua grande maioria, são pessoas sinceras e tementes a Deus. Mas foi assim que elas aprenderam. Aprenderam de forma errada. E só existe uma coisa que pode libertar essas pessoas. Sabe o que é? A palavra. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto pela verdade? Você tem que estudar a Bíblia.
tem que estudar a Bíblia todo dia. Não espere pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu presbítero. Não espere pelo líder da igreja. Faça por você mesmo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, em muitas igrejas, você vai o ano inteiro e você não vai aprender nada da Bíblia. É por isso que nós temos tanta gente cega espiritualmente. Esse é o problema de Tiatira. Tolerância, tolerava tudo. Quase 100 anos depois, em 880, a Igreja Romana foi quem estabeleceu a canonização dos santos. E desde então, a Igreja Católica Romana ensina que para cada ocasião e dia da semana há um santo protetor. Ainda ontem eu ouvi alguém contando sua história e dizendo: "Ah, minha santa era Santa de Lourdes, a minha santa protetora." Cada dia do ano tem um santo para proteger, para auxiliar. Auxiliar como? Se qualquer pessoa que viveu no passado morreu, morta está. Ah, é São Pedro quem me auxilia, São Paulo, São Tiago. Eles estão mortos. É Virgem Maria quem me orienta. Ela está morta. Pastor, está morta? Está morta. Ela não ressuscitou? A Bíblia não diz isso. Quem diz? A tradição. Pastor Arilton, ela não está no céu? Não, a Bíblia não diz isso. Quem diz que ela está no céu? A tradição. Ela pode abençoar e te ajudar hoje? A Bíblia não diz isso. Quem diz? A tradição. Então você tem que fazer uma escolha. Você quer o que para a sua vida? Você quer ficar com a tradição? Ou você quer ficar com a Bíblia? Você está entendendo o problema de Tiatira? Ele acontece hoje, mas começou lá, nesse período da história, onde as verdades da palavra de Deus foram sendo trocadas pelas tradições humanas. E as tradições assumiram o lugar da palavra de Deus. E aí está o grande problema. A palavra de Deus ensinava o contrário. Mas lentamente a igreja foi se paganizando. Foi um período de profundas trevas espirituais. Então essas tradições pagãs foram tomando lugar dentro da igreja. O Concílio de Toulouse, no ano 1229, no Cânon 4, diz que aos leigos não é permitido adquirir os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não é permitido? Isso mesmo. A Bíblia passou a ser proibida. Agora, por que a Bíblia foi proibida? É lógico, porque você, para estabelecer as tradições, não podia ter uma Bíblia dizendo o contrário ao que você está ensinando. Então, deixa de lado a Bíblia. Vamos ficar com as tradições. É o famoso trilho do bezerro. Já caminhou pela roça? Eu sou mineiro, né? Lá de Minas Gerais. E a gente vai nas fazendas ali, lá tem o trilho do bezerro. Por que no pasto se forma o trilho do bezerro? Porque todo mundo passa por ali. Passa um boi, outro vai atrás e forma o trilho do bezerro. Porque eles sempre passam por ali. Tem gente que está seguindo a tradição por um trilho de um bezerro, cegamente. Se praticou assim no passado, eu também vou praticar. Mas você não está interessado em saber o que a palavra diz sobre o assunto? Você vai ficar com a tradição? Então a grande advertência da igreja de Tiatira é essa. Você não pode substituir a Bíblia pela tradição, porque a tradição é oriunda dos homens. A Bíblia é oriunda de Deus. Isso aqui é a voz de Deus nos falando. Toda vez que você abre esse livro, é a boca de Deus te falando. Para com essa história de ir para a igreja pedir revelação. Deus já revelou. Está tudo revelado em sua palavra. Eu nunca me esqueço um dia que visitei uma família, estava ali oferecendo literaturas cristãs, e depois ele dizia assim: bom, você vai embora e volta amanhã,
porque eu vou ali no quarto orar para ver se Deus revela se eu compro ou não. Deus não vai dizer para você, Deus não vai aparecer para você, compra isso, não compra. Não. Não é assim que Deus age. Ele revelou na palavra o que é certo e o que é errado. E aí quando você busca na palavra praticar a vontade dele, aí você sabe o que é certo. Os princípios que você aprende vão dizer o que comprar, o que não comprar, o que usar, o que não usar, o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Pare de pedir revelação. Lá na igreja, está aqui. A revelação está na palavra. O problema é que desde o 3º século, eles estão tentando proibir a Bíblia. Por quê? Porque é mais fácil você dominar um povo quando ele está na ignorância. Você está entendendo? Uma força de dominação é manter as pessoas na ignorância. É por isso que muita gente não quer que você estude. É por isso que até tem igreja... Vou falar baixinho. É por isso que até tem igreja por aí que desaconselha você a ler a Bíblia. Até que diz que é errado ler a palavra. Sabe por quê? Porque aí você fica ignorante. E ignorante é mais fácil dominar você. Quer ser liberto? Vem para a palavra. Esse é o drama de Tiatira. Mas Deus estava dirigindo as coisas e não permitiria que para sempre fosse assim. Ainda em Tiatira, o 4º concílio de Latrão, no ano 1215, institui o modelo de confissão auricular anual e obrigatório. Ou seja, agora você confessa o seu pecado não é mais para Cristo, você confessa para o sacerdote. E tem até o confessionário, onde você entra para confessar os seus pecados e o sacerdote vai perdoar você. Ou então vai dar uma tarefa para você alcançar o perdão. Você vai praticar uma obra para alcançar o perdão. Mas a perseguição ficaria mais severa. Em 1233 é instituída a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que ficou em vigor até o século XVIII, causando horrores e exterminando milhões de inocentes. O principal estratagema da Igreja Romana para manter as pessoas na ignorância foi perseguir aqueles que queriam ficar com a Bíblia. Primeiro se proibiu a Bíblia, depois se persegue quem não quer aceitar a tradição. A Inquisição foi montada para isso. Recentemente eu tive a chance de visitar Portugal. E se você um dia for a Portugal, vá à cidade de Coimbra, uma cidade espetacular. Ali você vai conhecer uma universidade, uma das mais antigas do mundo. 1290 é o ano da fundação da cidade de Coimbra, se não me falha a memória. 1290. Mas lá na cidade de Coimbra, vá visitar o pátio da Inquisição. Eu fui lá. E nesse pátio da Inquisição, você entra nas celas onde as pessoas eram presas, torturadas e mortas, porque não se submetiam aos ditames da Igreja Romana. Pátio da Inquisição. Você vai ter vários locais desses espalhados pelo mundo, especialmente na Europa. Ali, em Coimbra, mais de 11.000 judeus foram perseguidos, milhares mortos, por causa dessas perseguições da Santa Inquisição. As pessoas que amavam a palavra de Deus pagaram um alto preço por isso. Por quê? Porque a igreja queria manter as pessoas na ignorância. Segue a tradição, não a Bíblia. Mas essas pessoas que perderam suas vidas leais à palavra de Deus, a recompensa delas está guardada. Como diz Paulo, não é agora que recebe, não. Tem ninguém no céu. Paulo diz assim, mas a coroa da justiça já está agora a mim reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então a recompensa vai ser dada na volta de Jesus. Tiatira passou por um período de trevas. Mas quando chegamos ao ano 1517, termina esse período. Quando estudarmos os selos do Apocalipse, lá no capítulo 6, nós vamos ver que o período de Tiatira, ele vai casar com a abertura do 4º selo, onde aparece ali, melhor, com a abertura do 3º selo, me parece. Não, é mesmo o 4º selo, onde aparece ali um cavalo pálido. A palavra grega é chloros, um cavalo sem cor, pálido. A igreja era uma igreja sem cor, pálida. A palavra de Deus havia sido abandonada. Mas Deus não abandona o seu povo. E em 1517, para ser exato, no dia 31 de outubro, um monge agostiniano que encontrou uma Bíblia acorrentada numa cela de um convento, começou a estudar esse livro, teve sua vida transformada por esse livro. Eu estive na Catedral de Wittenberg, aonde Lutero afixou no dia 31 de outubro de 1517 as 95 teses contra a venda de indulgências. E ali, na porta do castelo de Wittenberg, Lutero pregou as 95 teses. E esse ato marca o início da Reforma Protestante. Ou seja, Lutero trouxe de novo as pessoas para a Bíblia. E o grande princípio de Lutero era sola Escritura, só a Bíblia. Deixemos de lado essas tradições pagãs que estão contrárias à Bíblia. Fiquemos com a palavra de Deus. E então Deus trouxe de volta o seu povo para a palavra. E aqui é uma promessa bonita para a igreja de Tiatira. É prometido a estrela da manhã aos que vencerem. Quem é a estrela da manhã? É o maravilhoso Jesus Cristo. Ele é a recompensa final para os fiéis de Tiatira. A pergunta que eu faço para você hoje é: de que lado você vai ficar? Do lado da tradição ou do lado das Escrituras? Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Hoje eu e você precisamos tomar uma decisão. De que lado nós iremos ficar? Em termos religiosos, é impossível ficar em cima do muro. E eu espero que você tome a decisão hoje de conhecer mais e mais da palavra de Deus. Por isso, acesse nosso site bibliamais.com.br, faça um dos nossos estudos, visite uma igreja adventista perto da sua casa, participe dos nossos eventos presenciais no Colégio Adventista de Itajaí nas quartas e na Igreja Adventista de Universitária, lá no bairro Carvoeira, na ilha de Florianópolis, todo domingo à noite. Eu quero encontrar você, quero conhecer você. E agora quero orar por você, para que essa verdade que hoje nós aprendemos encontre lugar no seu coração. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por revelações maravilhosas que a Tua palavra nos fez hoje. Nos ajuda, bom Deus, a conhecermos mais e mais a Tua vontade e nos dá a força e o poder para praticá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém.